Neto rescinde com Bournemouth, chega ao Brasil e vai assinar com o Botafogo por 2 anos, que podem ser aí renovados por mais 6 meses. Além de uma baita explicação, um resumão aí de todo esse imbróglio entre Botafogo, Eagle, Ares Management, Michele Kang, Iconic Sport, John Textor, Marinax, etc., né, envolvendo aí essa SAF Botafogo, né, aqui no Redação, quer dizer, no Seleção Sport TV, com o André Rizek, né, eu esqueço o nome desse rapaz aí que tá na tela, ele fez um ótimo resumão, um apanhado geral, muito bem ali explicado, para todo mundo entender o que tá rolando, tá? E o André Rizek aposta, né, uma questão aí, que é o escritório de advocacia que o Botafogo contratou, é o mesmo que salvou o Vasco da 777 na Justiça do Rio de Janeiro. Pode ser que isso seja um trunfo do Textor. Vamos ver aqui isso e muito mais agora, mas antes curta para o YouTube entender que esse conteúdo é bom, de qualidade, você gosta desse tipo de vídeo e te indicar outros como esse, do meu canal e de outros canais, para você se inteirar sobre o Botafogo todos os dias. Então, deixa o like, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Não tem hora, não tem dia certo, então ativa o sininho para receber os avisos. Bora pro vídeo e depois a gente volta. A gente vai mergulhar agora na complexa situação do Botafogo, né? É uma situação que envolve este personagem, o homem que vem, compra o Botafogo, tira o Botafogo de um buraco onde ele estava, coloca o Botafogo no céu, mas hoje ele está no epicentro de uma disputa comercial, né? Que envolve o grupo que ele montou, a Eagle, né, o conglomerado de clubes, que o afasta do comando e ele está tentando se segurar no Botafogo especificamente. No Botafogo especificamente. O GE hoje publica um áudio do ex-presidente do Botafogo, o Carlos Augusto Montenegro. É um áudio longo no qual o Montenegro está contando para alguém, eu não sei quem, para um grupo de pessoas, está dando a visão dele desse momento jurídico, político, que envolve o Botafogo, o John Textor e os investidores da holding, da Eagle, né? Vamos mostrar esse áudio e trazer aqui para a bancada o nosso Luciano Melo, que é editor do GE, e o Luciano vai explicar melhor o que tem de informação, o que tem de especulação, o que tem nesse áudio e como é que está a situação do Botafogo. Pode rodar. Esse fundo de investimento, que é o segundo maior dos Estados Unidos, o John Textor procurou, e esse fundo destinou, dos 500 bilhões de dólares que eles têm, 10 bilhões de dólares para investir no esporte. Tipo, 3 bi por ano a partir de 2022. O Textor conseguiu se aproximar desses caras e pegou 450 milhões de dólares para a Eagle. E a razão principal foi para comprar o Lyon na França. E a Ares foi na lábia do Textor e colocou 450 milhões de dólares na Eagle e, como garantia, pegou todos os ativos da Eagle, contratos de televisão, de material, e pegou as ações dos sócios, todas as ações do John Textor. Esse empréstimo, além do volume, do valor, ele tem uns juros um pouco mais altos que os juros de mercado nos Estados Unidos. E o Textor não estava conseguindo pagar. Vendeu o Crystal Palace, amortizou parte, mas ainda está devendo, acho que uns 300 milhões de dólares, não tem dinheiro. E perdeu as ações. Os caras executaram as ações que foram dadas em garantia. Então, o Textor agora está tentando sair fora da Eagle, que na verdade ele já saiu no papel, parece que é isso, mas está tentando ficar com o Botafogo, mas ele precisa de dinheiro. Ele, pessoa física, não tem dinheiro, então ele está tentando falar com outras pessoas para ajudar a comprar. Agora, o que piora mais ainda é que a Ares não quer negociar muito com ele.
mesmo ele tendo dinheiro. Ele deve ter feito algumas e outras coisas não muito interessantes, seja lá no Lyon, onde ele já foi expulso, e não pode botar o pé lá, ou seja em outras discussões. Então, a situação é essa. Quem é essa área é o maior, segundo maior fundo de investimento dos Estados Unidos. E não tem esse negócio de história de 100 anos de Botafogo, não. O que tem agora é dinheiro em cima da mesa e tudo. É uma briga entre os sócios que compraram o Botafogo e ficaram com 90% da SAF. Teoricamente, a gente não tem nada a ver com essa briga. Mas é o que está acontecendo. Espero que eu tenha sido claro. Qualquer dúvida, me pergunta. Bom, o GE publica esse áudio e o editor do GE, Luciano Melo, jornalista que está apurando muito a situação do Botafogo, está aqui na mesa. Eu começo perguntando para o Luciano, dando as boas-vindas dele ao Seleção Sport TV, e começo perguntando se o áudio tão didático do Montenegro é uma boa explicação para entender o momento alvinegro. Tudo bem, Luciano? Bem-vindo, cara. Boa tarde, Serginho, Felipe, Grafite. Luciano, é sem vazar vazando? Então, o Montenegro... Parece meio... Montenegro já fez... preparado o negócio. Quando o Rizek chamou, não tinha saído o áudio ainda. Eu falei, olha, agora o Montenegro já fez boa parte do serviço, mas vamos lá, né? Vamos tentar explicar o que aconteceu nesse caso do Botafogo. E acho que, como o Montenegro diz, tudo começa em 2022, quando o Textor vai comprar o Lyon e precisa fazer um empréstimo de 425 milhões de dólares com essa Ares, que é um fundo gigantesco nos Estados Unidos. E ele não consegue pagar até hoje. Basicamente, essa é a questão. E aí, o que ele dá como garantia desse empréstimo? As ações da SAF do Botafogo. O Textor tem 90% das ações da SAF, os outros 10% são do clube associativo, como foi feito também no Vasco, no Cruzeiro. O clube associativo tem uma minoria ali das ações. E hoje, o Ares, esse fundo, quer executar essa garantia, já que não foi pago, já que o Textor ainda tem essa dívida, e tomar conta desses 90% hoje. Então, nessa ação, acho que essa é a grande curiosidade, né? Fui falar do Montenegro, eu ia fazer essa abertura. É a primeira vez essa ação na Justiça, que ontem caiu o sigilo de Justiça, que a gente tem o lado da Ares da história. E era uma coisa que a gente conversava muito, que eu, com os repórteres que cobrem Botafogo, Bárbara Mendonça, Sérgio Santana, Jéssica Maldonado, que a gente só conseguia... É uma história com muito pouca transparência. A gente não conseguia tanto assim, nem o lado do Botafogo, mas o lado do Botafogo, como a gente conhece muito, os repórteres que cobrem conhecem muita gente, conseguiam um lado da apuração. E a gente não conseguiu o lado da Ares. O lado desde que essa disputa está rolando há 2 meses, no mínimo, e a gente não conseguia muito saber o que esses caras estão pensando, quais são os argumentos deles para essa briga. E aí ontem caiu o sigilo desse processo, que eles entraram na semana passada na Justiça do Rio. É um processo de 780 páginas, sendo que a ação propriamente dita só 780 páginas. A ação propriamente dita só tem 30 páginas, Rizek. O resto é tudo anexo de contrato lá da SAF na época da venda, o contrato da Ares, atas de diversas reuniões. Tem anexo de mais de 100 páginas, por exemplo. Por isso que chega a essas 780 páginas. E ontem, desde o fim da tarde, a gente está se debruçando sobre isso. E a história começa em 22, e como nessa ação, a Ares diz, olha, eu tenho 90% das ações hoje da SAF do Botafogo, essas ações são minhas, e os 10% do clube associativo. E mesmo com esse arranjo que eles fizeram, o Textor continuou na presidência do Conselho de Administração do Botafogo, e como a gente viu, né, desde 2022, o Textor toma todas as decisões relativas ao Botafogo. A questão é que primeiro, no ano passado, em 2024, aquele rebaixamento provisório do Lyon, quando falaram, se não melhorar até o fim da temporada europeia, o Lyon vai cair. Foi quando acendeu o sinal de alerta dentro da sociedade ali, dos acionistas, dos sócios do Textor. E aí, em abril desse ano, em abril de 2025, tudo isso a gente está descobrindo por essa ação, pelos anexos dela, existe uma reunião em que esses sócios, a Eagle que está brigada com o Textor, né, que é uma empresa fundada pelo Textor, que hoje está brigada com o Textor, os outros acionistas. Eles colocam um advogado escocês especializado em recuperar empresas, chama-se Christopher Mallon, ele foi colocado pela Ares, por esse fundo de investimento gigantesco, que é credor do Textor hoje, e fala, a partir de abril desse ano, nenhuma decisão macro em relação à empresa pode ser tomada sem o aval desse cara, desse Mallon. Nada pode ser feito sem o aval desse cara. Isso é oficializado, numa reunião de abril, dia 2 de junho desse ano é oficializado. Nada pode ser feito
sem o aval dele. E aí, logo depois, vou até conferir a data certinho, dia 24 de junho, o Lyon é rebaixado de vez, que não foi de vez, né? O Lyon é rebaixado. Pá. E aí tem a crise total, e ficou muito claro que era um aviso para o Textor, olha, se você sair, vai estar tudo certo, porque dia 24 o Lyon é rebaixado, dia 30 de junho, 6 dias depois, o Textor renuncia ao comando do Lyon, e dia 9 de julho, muito pouco tempo depois, a decisão é revertida e o Lyon continua na primeira divisão francesa. E aí, isso está sendo feito e tem um dia-chave, que aí eu até anotei aqui, vocês vão vou pedir perdão, pedir licença para ler, porque tem muita coisa que acontece no dia 17 de julho desse ano. O Christopher Malon, esse advogado colocado ali pela Ares para tomar conta da Eagle, manda um e-mail para o Textor de manhã cedo e fala, a gente vai te retirar do comando do Botafogo por causa das decisões, a ação fala numa coleção de equívocos do Textor na administração do Botafogo. Então, nesse dia cedo, o Textor recebe esse e-mail do Malon dizendo que ele vai ser retirado, a iminência de retirar o Textor do comando do Botafogo. Logo depois, horas depois, às 11 da manhã, Textor convoca as pressas, sem avisar. E aí o que a Eagle diz é, nenhuma decisão pode ser tomada sem o aval do Christopher Malon. E o Christopher Malon não é avisado. Às 11 da manhã, o Textor convoca uma reunião do Conselho de Administração do Botafogo para possibilitar a transferência de ativos do Botafogo para a empresa que ele está criando. Isso está sendo falado já há algumas semanas, a empresa nas Ilhas Caimã. Às 9 horas, o Textor responde para o Malon um e-mail, já tinha feito uma das reuniões, e diz, olha, eu estou preparando uma proposta aqui para comprar a parte do Botafogo. E às 11 da noite tem outra reunião, que é uma Assembleia Geral Extraordinária, que aí é a grande questão da Eagle atual, que o Textor propõe diluir os ativos. Aí vou tentar fazer uma metáfora simples, que é aqui. Atualmente, a Eagle tem uma pizza de 8... Vou fazer 8, não é exatamente essa matemática, mas só para entender. É uma pizza de 8 fatias, a Eagle tem 6 fatias. Essa diluição aumenta a pizza. Então a pizza vira de 16 fatias, a Eagle, que era majoritária, tinha 6 de 8, passa a ter 6 de 16. A matemática não é essa exata, mas eu só estou fazendo a parte majoritária vira minoritária. E aí, como é que faz? E aí eles estão falando, cara, nenhuma decisão desse tipo pode ser tomada sem o aval do Christopher Malon. Essa é a grande questão de momento que está sendo discutida. Essa ação pede a suspensão dos efeitos de todas dessas duas reuniões e a proibição de qualquer novo ato do Textor societário ali no comando do Botafogo. Esse é o geral, é muito confuso, mas enfim, vamos tentar explicar o que for possível aqui. Então, e essa, eu estava contando antes de você chegar, que é uma questão muito difícil, porque tem aquilo que a gente sabe e muita coisa que a gente não sabe, porque ela é fechada, a gente agora teve acesso ao processo. O Botafogo, por exemplo, não publica balanço. Isso. Então é muito difícil. Isso é citado na ação. É muito difícil de você ter acesso com precisão aos números. Então, eu, por exemplo, ouvi hoje uma informação de gente ali de dentro do clube associativo de que a dívida não está nesse mesmo valor que disse o Montenegro. O Montenegro falou em 300 milhões, essas pessoas me falaram que ela estaria em 205 milhões. Que o que eu estaria pegando hoje é essa dívida de 205 milhões, que o Textor era de 425, com a venda do Crystal Palace. O Textor conseguiu abater e hoje é 205. E que ele não tem esse dinheiro. Se ele tivesse, ele é lá que estava, tudo certo, acabou o problema. E o Textor segue a vida dele. E o que o Textor quer nesse momento? Segundo aquilo que eu ouvi. O Textor quer montar uma nova holding. O Textor nunca acreditou no modelo de negócio que... Vem para cá, produção. O Textor nunca acreditou no modelo de negócio que o Botafogo se bastasse nele mesmo. Sempre ficou claro, isso foi sempre dito e sempre transmitido, que o Textor acredita no Botafogo como parte de uma holding, né? E aí o Textor segue a vida dele e, apesar das negativas, a informação que eu tenho é que a proximidade dele com o Marinakis é brutal, que ele estava inclusive no fim de semana com ele e que a nova holding vai envolver o Marinakis. Dentro dessa ação, eles dizem que uma das decisões tomadas numa das reuniões do dia 17 de julho foi o empréstimo que o Botafogo tomaria junto à Eagle Caimã, que é a nova empresa, de 100 milhões de euros. E o Textor não tem esses 100 milhões de euros. Todas as informações, apesar das negativas oficiais, dão conta de que esses 100 milhões de euros seriam emprestados pelo Marinakis, que seria o novo credor do Textor nesse arranjo. E aí tem uma questão que é muito delicada de ser abordada, que é uma guerra de bastidor judicial, que é a seguinte: o Botafogo contratou o mesmo escritório
que fez a ação que tirou a 777 do Vasco, não é? É um escritório do vice-presidente do Vasco, o Paulo Salomão. É Salomão Filho, se eu não me engano, é de Salomão Advogados. O escritório é do vice-presidente do Vasco, o vice associativo, né, o vice do Pedrinho, e ele foi o líder da batalha jurídica ali que tirou a 777 do Vasco. E a leitura que eu fiz, aí eu estou falando da leitura que eu fiz desse movimento, porque isso jamais será dito publicamente por ninguém, mas é a leitura que eu faço, é a seguinte. O Botafogo colocou em contrato, quando fez a SAF, que a SAF não pode mudar de comando, não pode ser vendida, mudar de comando, sem a anuência do clube associativo, mesmo tendo apenas 10%. Isso está em contrato registrado. Então o Botafogo pode alegar o seguinte, eu não reconheço nenhum outro gestor que não o John Textor. E ao contratar esse escritório, o Botafogo pode passar o seguinte recado. Olha o que aconteceu com a 777. Eu posso conseguir a mesma coisa, que é tirar vocês do comando e seguir eu, Botafogo, tocando a minha SAF. Não que o Botafogo queira ele assumir o comando. Apenas na mensagem que está embutida na contratação deste mesmo escritório que tirou a 777 do Vasco, por razões diferentes, né, por uma questão de falência, mas o resultado final, o Botafogo pode chegar ao mesmo resultado final. Então, assim, o que vai acontecer? Ninguém com quem eu conversei sabe. Apenas que, assim, são muitas variáveis econômicas, jurídicas, políticas, e está todo mundo, nesse momento, se tateando, né, vendo o que vai acontecer. O Textor não tem muitas razões para estar otimista no momento, mas ele tem duas. Todo mundo que conversa ali, que frequenta o Botafogo. A primeira é o apoio do clube, que é o que você falou. O clube enviou cartas para o Lyon, tanto o clube quanto funcionários, dirigentes da SAF, diretores ali. Os diretores até falaram em renúncia coletiva, que também é citado na ação da Eagle, dizendo, olha, essa lealdade, eles usam lealdade entre aspas na ação, é simples de explicar porque dirigentes que forem com possível afastamento do Textor, se a gente descobrir, a gente Eagle, que dirigentes foram coniventes com atos de irregularidades, esses caras serão impactados. Então, a Eagle atribui essa lealdade a isso. Mas voltando, o clube mandou uma carta, também no dia 17 de julho, o dia que tudo aconteceu, também manda uma carta para o Lyon e para os acionistas dizendo, olha, a gente está com texto, a gente está causando, isso causa muito estranhamento aqui. E o segundo motivo de otimismo é, o Textor acredita muito que ele vai levar melhor na Justiça do Rio, pelo menos. Ele acredita muito nisso. Não estou dizendo que vai acontecer, o que vai acontecer. Mas ele tem essas duas razões básicas de otimismo. Esse mesmo escritório de advocacia, na justiça. Quando a gente ouviu advogados à época do movimento feito pelo Vasco, a maioria dos juristas diziam, olha, é improvável que o Vasco consiga sucesso. Pelo menos daqueles que eu ouvi e das pessoas que acompanhavam o caso de fora diziam, olha, é muito difícil que o Vasco consiga quebrar esse contrato, com as alegações que o Vasco teve na época. E esse escritório conseguiu. Então, assim, acho que isso embasa muito da confiança que o Botafogo tem, da carta que o Botafogo tem nesse momento. Você quer brigar por causa dos 205, pode ser 300, como disse o Montenegro, me fala 205. Você quer brigar por causa disso? Eu tenho um trunfo aqui que ninguém pode prever o que vai acontecer. Então, não é melhor chegar num acordo? Não é melhor quitar isso de outra forma? Tá complexo pra caramba, cara. É fato que, mais uma vez, como o Montenegro informou, o Textor quer muito ficar com o Botafogo. Isso é fato. Ele já abriu mão do Lyon. A batalha pelo Lyon não foi tão demorada assim, né? Claro, existem questões complexas lá também, mas ele, ali no fim de junho, quando saiu a nova decisão do rebaixamento, ele falou, gente, tô fora, a Michelle Kang, a bilionária sul-coreana, assume. No Botafogo, ele está fazendo muita questão de ficar no Botafogo, que foi, né, onde ele é mais amado. Ele não teve tanta popularidade assim nos outros clubes, né? Tanto na Bélgica, ele foi muito criticado lá no Molenbeek, que depois mudou de nome, voltou atrás e não consegue sair da segunda divisão. O Lyon, por todas as questões administrativas, ele saiu muito mal do Lyon, ele é muito pouco querido, ele é detestado pelo torcedor do Lyon, falando português, claro. E aqui ele, em geral, né, claro que há torcedores que não são tão favoráveis assim, mas em geral ele é muito querido pela torcida do Botafogo. Ele está fazendo muita questão de ficar no Botafogo, mas a gente não sabe se ele vai conseguir diante de toda essa complexidade. E que história é essa que o Botafogo está dizendo que o Lyon deve muito dinheiro ao clube? Então, eu falei do dia 17 de julho, essa é uma carta do Tairo Arruda, CEO do Botafogo, no dia seguinte, 18 de julho desse ano, ele manda uma carta para o Lyon dizendo, olha só, e aí são coisas que a gente não conhecia, né? A gente sabia que tinha muita troca de dinheiro para lá, dinheiro para cá. Essa eu também vou ter que ler porque os valores são novos e a gente não conhecia. Ele disse o seguinte, o Botafogo vendeu para o Lyon o Almada por 40 milhões de euros, não, por 27 milhões de euros, perdão, o Igor Jesus por 43 milhões de dólares, o Jair por 20 milhões de euros e o Savarino por 7,6 milhões de euros.
Oficialmente, desses aqui, só o Almada foi para o Lyon e ele foi emprestado, porque o Lyon estava com transfer ban, né? Ele foi em janeiro desse ano. O Lyon não podia contratar jogadores. O Almada, sim, foi jogar no Lyon. Nenhum desses aqui, né? Igor Jesus e Jair foram diretamente para o Nottingham Forest do Marinakis, né? Que se tornou o mais novo amigo e parceiro do Textor. E o Savarino continua no Botafogo, tá jogando aí. A gente viu o Savarino em ação no fim de semana. E aí, qual é a explicação? Esse é um outro cenário complexo. O Botafogo diz que fez isso para melhorar a performance esportiva do Lyon, porque esses caras poderiam ir emprestados, como foi o caso do Almada, nenhum outro foi, né? Porque, enfim, por outras negociações. E para dar dinheiro para o Lyon. E qual foi o arranjo que eles fizeram? Isso eu demorei muito para entender. Acho que foi a última coisa que eu consegui entender de ontem, que é o Botafogo, o Lyon compra esses jogadores, mas o que acontece? O Botafogo vai em bancos, quase sempre americanos ou ingleses, dizendo assim, ó, eu vendi esse jogador aqui, vamos supor, 27 milhões de euros do Almada. Eu vendi esse jogador por 27 milhões de euros. Você banco, consegue me dar esses 27 milhões de euros? Porque lá na frente eu vou receber. E aí olha qual era o arranjo. O Botafogo pega os 27 milhões de euros do banco e dá para o Lyon gastar no fluxo de caixa do Lyon, para ajudar o Lyon com a DNCG. Para quebrar o transfer ban. Isso aí. E aí o Lyon lá na frente pagaria esse empréstimo diretamente para o banco. Entendeu? Esse é o arranjo, e aí o Botafogo diz que duas dessas negociações, a do Almada e a do Igor Jesus, ele fala, olha, eu quero receber os 27 milhões de euros do Almada e os 43 milhões de dólares do Igor Jesus. Agora, vocês me devem isso. O Botafogo diz para o Lyon que deve, e o Lyon não reconhece essa dívida. O Lyon acredita que esse era um arranjo peculiar da rede do Textor e não reconhece, acha que não deve pagar isso para o Botafogo. Então, essa é uma das complexidades da história. O Botafogo está cobrando 410 milhões de reais na conversão em relação a essas duas transferências. E aí quem está assistindo a gente, especialmente o torcedor do Botafogo, há de perguntar, tá bom, mas o que vai acontecer daqui para frente? Eu não consigo prever. A única certeza que eu tenho é que a Ares não vai entregar essas coisas de mão beijada, eles estão convictos que eles têm razão, eles vão colocar todas as armas deles, eles não vão entregar de mão beijada, muito menos o Textor. O Textor não vai entregar de jeito nenhum o Botafogo e terá o apoio do clube, e vai ter briga e negociação. E negociação. Existe um cenário em que a Ares leva melhor na justiça fora do Brasil, né? Tem processo em andamento em Londres, em Nova York com a Iconic, que é outro fundo que é sócio. E o Textor leva melhor aqui. E aí? Como é que faz? Melhor na justiça, né? A justiça do Brasil do Rio dá ganho de causa para o Textor. A justiça inglesa dá ganho de causa para a Ares. Como é que fica? O que eu acho mais maluco... E ele monta o novo fundo dele nas Ilhas Caimã, que eu não sei juridicamente quem consegue chegar, não sei. Essa acho que é uma próxima fase da apuração. Digamos que ele perca na justiça inglesa. A justiça inglesa consegue alcançar o fundo que ele está montando nas Ilhas Caimã, porque eu aposto que ele foi montar o fundo nas Ilhas Caimã. Não por acaso. Não por acaso. Ah, que legal, Ilhas Caimã aqui é um lugar lindo. Lugar, Ele foi lá por alguma razão jurídica. Não, paraíso fiscal conhecido. Que o proteja de eventuais derrotas na Inglaterra, por exemplo. O que eu acho mais maluco nessa história é o seguinte, quando você olha o futebol brasileiro, né, você pensa, Corinthians, né, o Corinthians você sabe que está mal, né, tá mal às vezes, né, atraso, não sei o quê, Flamengo, você sabe que está bem, né, Palmeiras, você sabe que está bem, São Paulo está mal, mas está tentando se organizar, o Inter não está bem, você conhece porque tem balanço publicado. Eu não tenho eu juro, que acompanho esse negócio, fico ali, porque eu acho que o balanço hoje ganha campeonato, né? E é obrigado por lei. É curioso que o Botafogo não publica, porque é obrigado a publicar o balanço. Eu não tenho a menor ideia se o Botafogo está bem ou está mal. No sentido do futuro. Você conta com a palavra deles. A gente passou uns meses tratando o Botafogo como o terceiro rico. Depois de Palmeiras e Flamengo, o Botafogo era o terceiro rico. E aí, agora, está nessa situação de não saber, né, como é que fecha contas e de dívida enorme do proprietário que tornou o Botafogo um desses ricos do futebol brasileiro. A venda do Botafogo foi ótima para o clube. O Botafogo estava num estado lamentável e eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o Textor salva o Botafogo de um cenário desastroso para o qual ele se encaminhava e coloca o Botafogo no céu. Isso é fato, mas isso já passou. Já passou assim, isso já aconteceu, já é fato consumado. A gente está tentando projetar o que serão os próximos passos do Botafogo. E é por isso que vender clube não é uma questão tão simples assim. Né? Não é nada simples. Você pode ter um sucesso absurdo no começo e depois se complicar lá na frente.
não é uma coisa simples vender clube. E demanda Então, muito dinheiro, exato. né? As iniciativas que a gente viu aqui, fora o Grupo City e o Grupo Red Bull, a 777 e o Textor, por exemplo, tudo indica, 3 anos depois da venda dos dois, que eram empresas ou pessoas físicas, o Textor é uma pessoa jurídica também na Eagle, que não tinham capital suficiente para comandar e gerir um grande clube brasileiro com aspirações maiores ali. Demanda muito dinheiro. Isso é difícil você ter alguém com capacidade financeira e que esteja não tenha outros investimentos melhores para fazer do que comprar um clube de futebol no Brasil. Aí, Felipe, você que é dono de clube, velho, complicado. olha a sala que você tá arrumando para se coçar, cara. Nós estamos fazendo números, Não são número completamente diferente. Pegou o empréstimo de 425 não, milhões de dólares? Nada de empréstimo, nada de empréstimo. Não trabalho com empréstimo. Graças a Deus, tudo direitinho. Eu e o doutor Renato. Renato, tamo junto. Tá bom. E nesse meio tempo em que o Botafogo está dividido nessas batalhas, nessas questões jurídicas, políticas, definindo o seu futuro, o Botafogo em campo está jogando amanhã para confirmar a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, depois da bela vantagem que abriu sobre o Bragantino. Quem traz as informações do time é a repórter Sofia Miranda. Sem a trilha do Mundial de Clubes, não sei mais como te chamar, Sofia, porque ficou tão associada às suas participações do Sport TV, a trilha. Mas bem-vinda, a gente tem que criar uma trilha para a Copa do Brasil. Bem-vinda ao Seleção. Oi, Zé, tudo bem? Uma boa tarde para você, para todos os amigos do Seleção. Tô com saudade do nananana, muita saudade disso. Outro momento, agora vamos falar de Botafogo na Copa do Brasil. Eu estou aqui no estádio municipal de Bragança Paulista, onde o Bragantino vem jogando, porque o Nabi Abichedi está passando por reforma, vai ficar uns anos aí em reforma, então esse jogo vai ser amanhã aqui, os preparativos sendo feitos. Lembrando que o Botafogo venceu o primeiro jogo no estádio Newton Santos na semana passada por 2-0, primeiro gol do Montoro, gol também do Barbosa, então o Botafogo pode empatar ou até mesmo perder por até um gol de diferença, que mesmo assim se classifica para as quartas de final. Se tem toda essa história aí nos bastidores, toda essa confusão, esse assunto árido que o Luciano estava nos explicando muito bem, fora do campo, dentro do campo também tem notícia. Pode ser que o goleiro John não jogue mais pelo Botafogo. A negociação dele com o West Ham da Inglaterra está muito perto de ser fechada, então ainda tem essa dúvida se o John realmente vai jogar amanhã. Pode ter sido o último jogo dele pelo Botafogo, a derrota para o Cruzeiro por 2-0. A gente vai ter essa confirmação mais tarde, mas 2 desfalques certos são o lateral esquerdo cuiabano, né, que ele saiu sentindo dores no tornozelo, então ele está fora. E também o Caio Pantaleão, zagueiro, que está com uma lesão muscular na coxa, no músculo posterior da coxa, também está fora. Se a gente tivesse que esboçar um provável Botafogo do David para amanhã, eu já ia falar John de cara, né? A gente já acostumou a falar o nome do John, mas pode ser que seja o Léo Link no gol já. E aí a linha de defesa com o Vitinho na direita, a dupla de zaga com o David Ricardo e o Barbosa. Lembrando que o David Ricardo joga no lado esquerdo, mas nesse caso não tem opção. Ele é o único zagueiro ali à disposição, já que o Caio Pantaleão está fora. A gente vai ver, inclusive, se o Botafogo vai trazer algum garoto também para a posição. Outro jogador que poderia fazer essa função, que vinha fazendo essa função em tempos ali de necessidade, era o Danilo Barbosa, que deixou o clube também. Então o Botafogo está sem opções para a zaga ali. Inclusive o Botafogo está querendo ir em busca de um zagueiro ali para o lado direito no mercado. Agora, voltando a falar do time, vou reforçar a linha de defesa. Vitinho, David Ricardo, Barbosa, Alex Telles, né, que ele já é o titular, o cuiabano é o reserva do Alex Telles, então é natural que o Alex Telles seja titular mesmo ali. O meio de campo com o Marlon, o Newton, o Savarino que é jogador do Lyon, mas não é, está jogando pelo Botafogo, e o Montoro na esquerda, na direita o Arthur, e na frente o Arthur Cabral. Esse é o provável time do David Ancelotti, que sofreu a primeira derrota dele no comando do Botafogo no domingo, aquele 2-0 para o Cruzeiro. E agora eu conversei com alguns torcedores do Botafogo e o clima em que eles estão inseridos é um clima de muito receio por causa dessa situação nos bastidores, né? A situação da SAF, porque o Botafogo
Tava rico, agora será que não vai mais ter o Textor? Eles centralizaram muito no Textor essa figura de alguém dominante ali no futebol, alguém que trouxe títulos para eles. Então, o torcedor do Botafogo está receoso nessa parte, mas, ao mesmo tempo, está confiante na classificação de amanhã, porque o Bragantino tem diversos desfalques para esse jogo de amanhã na Copa do Brasil, às 7h, com transmissão do Sport TV 2. Eu volto com você, Rizek. Obrigado, Sofia. Grande abraço para você, um ótimo trabalho por aí. Até a próxima. Falar de Corinthians e Palmeiras, algo que vocês queiram falar mais do Botafogo? Algo de Botafogo e Bragantino? Não, eu só olhando esses dois aqui, os dois achando, cuidado Botafogo, né? Você tá meio desconfiado, né, Felipe? Assim, tudo influencia. Tudo influencia, né? Assim, um problema dentro do clube que vem de cima, a gente vai saber se realmente vai influenciar e qual a forma vai influenciar, de realmente vai ser forte ou não, depois do jogo de amanhã. Encaminhou a classificação, ao meu modo de pensar, encaminhou, e nós falamos no fechamento, eu dava como... penso que o Botafogo vai passar. Mas o Bragantino jogando dentro de casa é muito forte. É um time muito intenso, time jovem, que pressiona a linha alta. Então, assim, é o pior... nunca deveria ter problema, né? Mas é o pior momento para ter um problema. Um Botafogo que vem de uma derrota em casa no Campeonato Brasileiro e buscando a classificação no campeonato, que é inédito para o clube. Que é muito importante esse jogo amanhã. Então, vamos ver como é que vai ser. O Bragantino caiu demais, mas eu não acho que seja verdadeiro esse Bragantino tão frágil como anda. Eu acho que o time é melhor do que está jogando. Então, vai ter um momento que eles vão retomar. E a retomada, quando joga em casa em Bragança, geralmente é uma avalanche. São 15 minutos ali, 20 minutos de muita pressão. O time é muito intenso. Isso não tem acontecido, eles não têm conseguido isso. Mas você não acha que é o time que está em maior vantagem, em situação mais tranquila, depois dos jogos da ida? Dos 8 jogos é o Botafogo? Eu penso que sim. Eu acho que ele empata com o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro só empatou. Mas o Cruzeiro empatou, e vai jogar fora de casa, muito volume. E o Cruzeiro tem jogado bem, inclusive, fora de casa. Mas você acha que o favoritismo do Botafogo é igual ao do Cruzeiro, jogando fora de casa? Eu acho parecido os dois. Eu acho que o Botafogo encaminhou a classificação de fato. Mas tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado porque... não absorver esses problemas externos, porque de fato isso faz uma diferença enorme. Bom, sobre o Neto, ele já rescindiu o seu contrato com o Bournemouth da Inglaterra, por onde ficou há alguns anos, né? Ele que está na Inglaterra na Europa há uns 15 anos, já atuou por times como o Arsenal, o próprio Bournemouth, o Barcelona, Juventus, entre outros times aí europeus de vários países diferentes. Já foi para a seleção brasileira. Já foi sondado em vários times do Brasil, como por exemplo o Flamengo também. É um goleiro de primeiro quilate, primeira prateleira, baita goleiro. E o Botafogo aí vai conseguir esse acordo com ele de graça por 2 anos, 36 anos. Então daqui a 2 anos ele está com 38. Só que, começando agora, daqui a 2 anos encerraria o contrato no meio do ano. Então, caso seja interesse dos dois, de ambas as partes, Botafogo e Neto, estão disputando o título brasileiro e tudo mais, ou quer manter mais um pouquinho, quer encerrar no final do ano, pode estender por mais 6 meses o contrato. E aí se encerraria ao final de 2025, né? 26, 27, ao final de 27, encerraria o contrato com o Neto, que provavelmente estaria ali encaminhando para encerrar a carreira, a não ser que ele seja um Fábio da vida e queira seguir até os 40 e poucos anos. Aí, se estiver agarrando bem, que mal tem, né? Faz mal nenhum, pode renovar por mais tempo. Mas é isso, baita goleiro. John tá indo mesmo pro Everton, pro West Ham. É tanto time? É Everton, Nottingham Forest, Bournemouth, e aí agora tem o time, o que o Texas tá comprando na Premier League, na Championship, que é a Série B inglesa. É tanto time inglês na minha cabeça que eu tô me confundindo. O John vai pro West Ham, né? O Marinakis é do Nottingham Forest, para onde foi com o Jesus e o Jair. E o Neto vem do Bournemouth, né? Para clarear as ideias. Então é isso. Ótimo reforço. Na minha opinião, o Botafogo, assim como no caso do Gregory e Danilo, cai para cima, vamos dizer assim. Você perde um jogador importante, mas a reposição é a altura ou melhor. Só que é aquilo. A demora para entrosar é a questão. É o que vai prejudicar o Botafogo nessa temporada. Meu filho gritando. Nesse segundo semestre.
é muito jogador novo. Diferente de 24, quando você tinha a base mantida, né, e você teve um monte de jogador chegando no meio do ano, os titulares estavam lá, do começo do ano. Barbosa estava aí no começo do ano, o Cuiabano tinha chegado antes, o John estava no começo do ano, o Gregory, Marlon Freitas, Savarino, o Luiz Henrique, geral no começo do ano. E aí no meio do ano chegaram muitos reforços, mas eram para complementar o elenco, para melhorar o elenco. Não era para repor o titular que foi embora. Esse ano não, esse ano tem muitos titulares indo embora. Igor Jesus, Jair, Gregory, né, agora o John, né, fora os que foram embora no começo do ano. Então você está repondo saídas importantes. E isso aí demora tempo para entrosar e é complicado. Sem contar o segundo técnico, né, em 3, 4 meses. Sem contar o começo do ano, os 3 primeiros meses, sem técnico nenhum. Isso dificulta muito para um trabalho encorpar e engrenar. Infelizmente, eu acho que para esse ano, se não ganhar uma das Copas, Brasileirão não dá, porque é um campeonato muito regular para você ter uma campanha muito certinha o campeonato inteiro. Talvez o Botafogo esteja montando um time para brilhar no ano que vem. E às vezes a gente tem que entender que pode ser uma possibilidade. Sobre esse senhor aqui, Carlos Augusto Montenegro, na moral, botafoguense que dá ouvidos a Carlos Augusto Montenegro em pleno 2025, tem mais é que se lascar, cara. O botafoguense que tá aí, ai, mas caraca, o Montenegro falou que o Textor não tem dinheiro. Porra, rico é você, porra. Rico é você. Você que tá rico, porra. Quem dá ouvidos a Carlos Augusto Montenegro em pleno 2025, tem mais é que se lascar. Quantas vezes esse cara mentiu pra você, botafoguense? Quantas vezes? E aí tu agora vai acreditar nele ao invés do Textor? Eu acho que o Textor cometeu vários erros, tá? Fez besteiras, se embananou. Agora, acreditar nesse cara aí é sacanagem, né? E ele falar, o Textor não tem dinheiro. Tá de sacanagem, porra. O cara é bilionário, pô. Vai procurando no Google aí. Fortuna John Textor. Tá lá. Tá lá. A fortuna do cara. Em reais, é papo de uns 7 e poucos bilhões de reais. 7, alguma coisa, quase 8 bilhões de reais. E o cara tá pobre, não tem dinheiro. Pelo amor de Deus, porra. Pelo amor de Deus. Mas é aquilo, gente. O bilionário, ele não mexe na sua fortuna. Ele faz seus investimentos comprando, por exemplo, o Botafogo a prazo, 400 milhões, mas eu tenho que botar aporte de 100 milhões a cada ano. Ou seja, eu vou botando dinheiro ali aos poucos e eu vou fazer esse dinheiro, por exemplo, gerar lucros ali dentro. Eu pego um empréstimo com um grupo para comprar o Lyon e usar o Botafogo e o Lyon como parceiros para gerar dinheiro e pagar esse empréstimo. Não conseguiu porque a Liga Francesa, o DNCG francês, o órgão de controle fiscal francês, quis emperrar. Tanto é que a hora que o Textor saiu do Lyon, na mesma hora eles liberaram o Lyon para voltar para a Série A. O negócio não são as contas do Lyon, o negócio é emperrar o Textor, porque o Textor irritou a Liga Francesa, que paga cachorrinha de... E o Textor falou isso, é cachorrinho do Sheik do PSG. Afrontou o PSG, afrontou os capachos dele e eles quiseram ferrar. Aquilo, prego que se destaca é martelado. Quiseram ferrar o Textor. A hora que o Textor saiu do Lyon, eles liberaram o Lyon para voltar para a Série A. Então a questão não era o Lyon em si, era que tinha um cara querendo disputar com o todo-poderoso PSG. E eles não vão permitir isso. Então, né, não conseguiu fazer o trabalho dele de fazer o dinheiro rodar, se multiplicar, porque era lá na França. Lá não conseguiria mesmo. Se fosse em outro país, quem sabe conseguiria. Quem sabe conseguiria. Então, né, dizer que o Textor tá sem dinheiro é brincadeira, né, gente? Brincadeira. Você que acredita em Montenegro, tu tem mais é que se lascar, meu irmão. Tem mais é que se lascar. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.